Como é que eu faço o meu devocional diário? Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês como é que eu faço o meu devocional diário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, se inscreve no canal, faça um comentário e compartilhe, para que isso chegue para mais pessoas. Antes de tudo, eu quero falar para você que o seu devocional diário, ele não pode ser como um ritual que algumas religiões fazem. Você não pode fazer ele de maneira religiosa só para falar que fez. O seu devocional diário, ele é mais do que simplesmente ler uma porção de uma Bíblia ou até fazer uma oração. Ele é uma conexão que você faz com Deus. Assim como você conversa com os seus amigos, com os seus colegas, com a sua família e conta os seus problemas e dificuldades, o seu devocional diário também precisa ser assim para com Deus. Eu queria poder falar para vocês que eu faço o meu devocional diário todos os dias, que é o que nós deveríamos fazer, mas infelizmente eu não faço isso, o que é um erro meu e eu quero tratar de melhorar isso. Bom, primeiramente, o correto é, antes de você ler a sua Bíblia, você fazer uma breve oração, falando para Deus que te oriente, te explique e te abra o seu conhecimento, que fale com você através da Bíblia. Depois disso, você vai ler uma passagem da sua Bíblia e você vai orar de novo, pedindo ao Senhor discernimento e que Ele te ajude a você colocar essa palavra em ação. Porque, bem como diz a Bíblia, a fé sem obras, ela é morta. Nós, além de lermos a Bíblia, nós precisamos colocar ela em prática para que ela realmente funcione. Já que a Bíblia, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se ela é viva, isso significa que ela atua sozinha. E se é eficaz, significa que ela traz resultado. E o mais incrível da Bíblia é que ele é um livro único, exclusivo. Não existiu antes um livro como esse e não vai existir depois também. Ele é mais atualizada do que o jornal que amanhã vai sair, por exemplo. Nele está escrito o passado, o presente e o futuro. Olha só que legal. Você nunca vai achar um livro que esteja escrito o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora em nosso presente, porque sim, todas as guerras, todas as batalhas, todas as doenças que estão surgindo, já estava escrito aqui há muito tempo na Bíblia que Deus tinha revelado aos seus servos para que ele a escrevesse. E o que vai acontecer no futuro também está escrito aqui. Eu sei que hoje em dia a grande maioria das pessoas acredita que Deus existe, mas não basta somente você acreditar que Deus existe. Você também precisa aceitar e convidar o Senhor a que Ele seja o seu Senhor na sua vida, porque acreditar que existe é muito fácil. Até o diabo acredita que Deus existe, porque Ele existe. E assim como o céu existe, o inferno também existe. Não basta somente as suas boas obras, porque se a salvação fosse somente de boas obras, seria muito fácil, todo mundo se salvaria. A salvação, ela não é por meritocracia, ela não é por suas boas obras que você faz. Também você tem que fazer boas obras, você tem que fazer boas obras.
Você tem que ser um cidadão do bem. Você tem que dar o exemplo. Você tem que ser educado, responsável com a sociedade, com você, com a sua família. Mas a salvação, ela não vem por meritocracia, porque se fosse assim, seria muito fácil, todo mundo se salvaria. A salvação, ela é pela graça. Na Bíblia diz que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós não somos consumidos, ou seja, nós não somos mortos, porque nós, como seres humanos, somos muito falhos. Se fosse para colocar na balança o que fazemos de bem e o que fazemos de mal, o que fazemos de bem não chegaria nem a 1% da balança, e o resto todo seria de mal. Hoje em dia prega muito essa ideia de meritocracia, de boas obras, que se você acredita em Deus, você vai fazer boas obras, se você vai se salvar, ajudar ao próximo, tudo isso está escrito na Bíblia. Devemos de fazer isso? Devemos. Porém, a nossa salvação não é por isso. Nós não vamos salvar somente por causa das boas obras. Nós precisamos seguir os 10 mandamentos, que são as 10 leis principais que Deus deu ao seu servo Moisés para que passasse para nós. E deixa eu falar uma coisa. Essa conversa, essa ideologia, porque é uma ideologia, porque é falsa, que fala que todos nós somos filhos de Deus. Gente, isso está errado. Todos nós não somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus. Deus é o nosso Criador, Ele nos criou. Assim como a mãe procria um filho, Deus nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança. Para nós sermos filhos de Deus, temos que, primeiramente, aceitar a Jesus, reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador, sermos batizados e seguir os 10 mandamentos e as leis que o Senhor deixou para o seu povo. O nosso Consolador, o nosso mediador de Deus e nós outros, não é Maria, mãe de Jesus. A mãe de Jesus, ela tem um papel muito fundamental para a salvação, porque ela foi quem recebeu Jesus em seu ventre mediante o Espírito Santo, para que ele nascesse como humano e nos pregasse o evangelho. Por isso é que Deus, ele é 100% homem e 100% Deus. E na vida você tem duas opções. Ou você obedece a Deus e serve ele como servo, ou você segue suas próprias regras. Olha só que legal. Porém, essas próprias regras têm uma consequência. Você não está guiando a sua vida somente, não. Você está sendo servo de Satanás. Satanás é o inimigo de Deus. Na realidade, ele pode ser considerado inimigo porque Deus não tem inimigos. Mas ele era um anjo que se corrompeu, quis ser como Deus e não conseguiu e não vai conseguir. E por causa disso, ele confunde a humanidade para que acredite que nós não precisamos de Deus. Nós podemos seguir nossas próprias regras, a vida na terra que existe. Ai, todo mundo vai para o céu depois que morre. Não, todo mundo não vai para o céu depois que morre. Você vai para o céu se você seguir os mandamentos de Deus e obedecer a Ele. Senão, você vai ir para o inferno. E depois, o inferno, ele é um lago de fogo mesmo, e você não vai morrer. Você vai desejar morrer e não vai conseguir morrer. A graça veio para salvar nós. Também quando nós não aceitamos a graça, vem a maldição. E nessa maldição está escrito que nós vamos ir para o lago de fogo, onde o fogo consome e nunca se apaga. Já se imaginou você estar vivo e o seu corpo estar pegando fogo,
vermes, gusanos caminhando por você e você querer morrer e não conseguir? Porque é isso que vai acontecer se você não aceitar a Deus. Bom, partindo para os livros além da Bíblia, vou, vou começar recomendando para vocês um dos mais importantes que você podem utilizar no seu dia a dia, que vai te ajudar a você descobrir o seu propósito aqui na Terra. E é Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Eu tenho nessa edição da Editora Vida, bem bonitinho. Ele é um livro assim, término médio, tem lá suas 300 e poucas páginas. O objetivo é você ler um capítulo por dia. E os capítulos, eles vêm datados com dia 1, dia 2 e assim por diante. E cada dia tem uma atividade para você fazer e também uma reflexão. Outro importante é Conectados com Deus, do Max Lucado, da editora Thomas News. Esse livro ele vai falar sobre em uma era onde a tecnologia avançou tanto, nessa era digital em que estamos o tempo todo conectados, mais do que conectados com a internet, devemos de estar conectados com Deus. É um devocional feito para o nosso século. Um exemplo disso, por exemplo, pertencer à família de Deus é um prazer e um privilégio. Ao depositar a fé em Jesus, automaticamente ganhamos milhões de irmãos e irmãs em Cristo Jesus por todo o mundo. Uma família perfeita? Não. Porém, quando nos concentramos no Pai, em Deus, em Jesus, acabamos experimentando um amor perfeito. Na Bíblia fala que no amor não há espaço para o medo, porque o amor expulsa todo medo. Hoje em dia vivemos constantemente com medo. Medo de morrer, medo de não dar certo, medo de fracassar, medo de repente ficar na rua, medo de não ter o que comer. E quando nós aceitamos a Deus em nosso coração e seguimos os seus mandamentos, Ele vai expulsar esse medo. Sabe por quê? Porque no amor não há espaço para o medo. Porque o amor, ele expulsa o medo. O amor, ele não é um sentimento. Os sentimentos, eles vão e vêm. São parciais, são voláteis, não são duradouros. O amor, ele é uma ação, uma atitude. Na Bíblia fala que Deus amou o mundo, olha lá, amou o mundo de tal maneira, e agora que vem a ação. Como ele demonstrou esse amor? Que enviou o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Não há espaço para o medo, exatamente por isso. Porque o amor expulsa o medo. E também fala que logo quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nossa, você está me dizendo que eu não sei amar por causa de que eu sinto medo? Estou. Ele é uma ação consciente que você faz. Você escolhe amar a pessoa com a qual você se casou todos os dias, por exemplo. Você escolhe amar os seus filhos, amar a sua família. Como você demonstra isso? Por meio de atos, de ações, de momentos. Você faz isso até inconscientemente. Outro livro, inclusive, sobre inteligência emocional. Não adianta. Se você quer ter uma vida feliz, você precisa ter 3 coisas principais, que é inteligência emocional, você saber lidar com suas emoções e entendê-las,
inteligência espiritual, que é você conhecer a Deus, e inteligência mental, que é você saber controlar a sua mente e suas ações no momento e na hora certa. Um livro que fala sobre isso é do Augusto Curry, por exemplo, que é 12 semanas para mudar uma vida. Aqui, esse é um programa que ele tem e o transformou em livro, onde vai ter 12 semanas, durante 12 semanas. Deixa eu ver. O livro tem 12 capítulos. Cada capítulo é algo totalmente diferente, enfocada para uma área. Aí esse capítulo você lê e você vai aplicá-la durante uma semana. E ao longo de 12 semanas você vai fazer um recap. Vai ver o que conseguiu fazer, o que não conseguiu, quais resultados obteve, quais diferenças você obteve. Eu tenho esse da editora Academia. Ele é do ano 2022, foi quando eu comprei. E o outro livro que eu quero recomendar para vocês é do Tiago Brunet. Tanto Augusto Cury como Tiago Brunet, eles têm canais em YouTube. O Tiago Brunet, ele é um empresário, mas ele também é um pregador. Ele é cristão e ele fala muito sobre essa questão da inteligência emocional, espiritual, saúde social, familiar. E o livro que eu vou recomendar para vocês é Especialista em Pessoas, Soluções Bíblicas e Inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Nesse livro, ele vai te explicar de forma simples e estratégica as pessoas, como é que as pessoas funcionam e vai criar tipo uma categoria para você classificar as pessoas e assim conseguir entendê-las. Por exemplo, amigos. Existem 3 tipos de amigos: necessários, estratégicos e íntimos. Os íntimos são esses amigos que você tem que são mais do que irmãos. Você pode contar com eles, você pode falar suas vulnerabilidades para eles. Já os necessários são esses amigos em que nós precisamos ter. É uma necessidade da sociedade ter amigos, sentir essa coletividade. E também temos os amigos estratégicos, que são aqueles em que eles nos abrem portas para oportunidades na vida. Por exemplo, você trabalha numa empresa e você tem um sócio. Você se leva super bem com esse sócio. Esse sócio, ele é um amigo estratégico. Vai falar que todo ser humano, ele é interesseiro. É normal, às vezes, nossa, mas aquela mulher, ela é muito interesseira, não é? Essa é uma frase mal colocada, porque todo ser humano, ele é interesseiro. Nós precisamos de algo, por exemplo, você precisa de comida para viver, para sobreviver. Você vai no mercado para comprar comida, ou seja, você criou um interesse. Você não vai ao mercado para ver as pessoas porque você gosta do mercado, não. Você vai no mercado porque você tem um interesse de comprar comida para sobreviver. Bom, meus amores, esse foi tudo pelo vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixem seu like, compartilha, se inscreve, que é muito importante. E comenta aqui o que você achou, o que você gostou. Se você quer mais conteúdos desse tipo, é só se inscrever e me seguir. Beijos, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!